Voltamos, meus queridos, voltamos. Queridos, hoje a gente está conversando um pouquinho sobre engenharia genética, tá? Utilizando princípios básicos aí da biotecnologia. No primeiro tempo, a gente resgatou vários conceitos que a gente já trabalhou ao longo desse ano, tá? Para que a gente pudesse entender o que é essa tal de biotecnologia. Eu disse para vocês que a biotecnologia é utilizar os processos biológicos, tá? Naturais, tá? Que tá ali na natureza, ao nosso favor. E a gente parou bem no momento que eu expliquei para vocês como é que são feitos, por exemplo, os testes de DNA. E a gente vai praticar agora. Vocês vão ser aí os cientistas, né? Os peritos aí que vão determinar, entender como é que eu sei que fazer o teste de paternidade, por exemplo. A gente vai fazer algumas questões de teste de paternidade, desvendar crimes, né? Será que um suspeito é ou não é criminoso? Para ver assim como é que acontece, ó, tá na tela para vocês, tá? Então a gente tem aí, ó, tema para vocês, engenharia genética, aula de 31 de agosto, olha lá, ó. Terminou a aula bem aqui nesse ponto, tá? Então, a técnica da PCR é uma técnica para acelerar e aumentar a quantidade de DNA. Então, a gente duplica o DNA várias e várias vezes através de uma máquina, de um terminal cycler, né? Ou um ciclador térmico, tá? Então, eu coloco minha amostra lá, macero ela, digiro ela, coloco a enzima e aí quando eu separo o DNA, eu boto ele numa plaquinha de gel, tá? Parece uma gelatina. Pronto, a melhor ideia é esse gel aqui. Parece uma gelatina, tá? E a gente aplica, né? Coloca o nosso gel ali. Dá uma descarga elétrica e ele vai brilhar, certo? Pelo menos na luz negra ele brilha. Brilha. Então, cada tracinho que a gente está vendo aqui, ó, é um fragmento do DNA, certo? Cada tracinho, seja mais brilhante ou menos brilhante, tá? Cada tracinho é um fragmento de DNA. E aí, como é que a gente analisa aí, professor? Vocês vão observar que a gente tem colunas diferentes aí, tá? Cada coluna é um fragmento analisado, tá? E aí a gente separa. Não, na coluna 1, eu tirei ele de alguém, tá? Por exemplo, na coluna 1, eu tirei ele de um vamos supor, no exemplo que eu dei para vocês do suspeito de um crime, né? Vamos supor que uma moça veio a falecer, né? Ela morreu, foi assassinada, tá? Eita, professor, ela foi assassinada? Sim, ela foi assassinada e a gente tem um suspeito, tá? A gente tem alguns suspeitos, a gente tem 7 suspeitos aí, tá? E a gente não sabe quem foi. Mas a gente viu que nessa vítima tem restos mortais, tá? Do assassino. Uma unha que ficou cravada porque o cara enforcou, o assassino enforcou a vítima. E o sêmen, né? Que é o esperma dele, porque ele a estuprou, tá? Um resto de cabelo dele que ficou na roupa. E aí a gente pegou esse material, gerou um gel, né? A amostra do assassino, que eu não sei quem é o que vai ficar aqui, ó, no grupo 1, certo? Cada linhazinha dessa aqui, ó, certo? Cada linha é um fragmento do DNA. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, os meus suspeitos, peguei o pai, o avô, o tio, o ex-namorado, o atual namorado, para fazer um teste de DNA, que são os meus suspeitos. Claro que eu vou ter uma motivação para escolher esses suspeitos, tá? Eles estavam com a vítima no dia, eles brigaram com a vítima, eles tiveram atritos, enfim. Eles tinham uma motivação, tá? E eu vou pegar esses indivíduos, tá? E vou fazer uma amostra, vou pedir amostras do DNA dele. Pego cabelo, saliva, enfim, vou fazer esse teste. Cada coluna que a gente tem aqui, ó, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6, coluna 7, coluna 8, são indivíduos diferentes. São amostras desses indivíduos diferentes. Amostras como, por exemplo, a gente tem aí do indivíduo 2,
3, 4. O que que eu espero, tá? Que um desses indivíduos seja o assassino de fato, tá? Para ser o assassino de fato, o que que vai acontecer? O DNA do assassino tem que ser igual o do modelo. Qual desses aí seria o assassino, gente? 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8? Aí é simples aqui, galera. Olha, esse exemplo aqui, claramente, eu vou enxergar que o único que é igual é o 8. Ah, professor, o 8 é igual o do meu modelo. Então, o DNA número 8 é igual o DNA encontrado na vítima. Então, é assim que o teste de DNA é feito na criminologia. Na criminologia não, na perícia, tá? Nas perícias das polícias judiciárias, né? Como a Polícia Civil ou a Polícia Federal, tá bom? Então, a gente tem uma diferença aí da polícia ostensiva e da polícia judiciária, polícia científica, tá? Então, quem quer ser policial, por exemplo, precisa ter essa noção de que isso acontece, tá bom? Essa técnica ela também é empregada para determinação de não só de assassino, de crime, de paternidade, mas dá para determinar bactérias muito específicas, né? Como eu falei para vocês, bactérias que fazem o queijo, bactérias que vão fazer o vinho, mas também pode empregar isso para determinar a técnica de PCR para o vírus do Covid. Eu quero focar agora nas questões. Vamos praticar, vamos pegar esses conteúdos que a gente explicou na primeira aula e praticar com vocês em questões. Olá, Enem cobra isso, tá? Acho que quase todas, se não todas as questões são de Enem, tá? Então nem cobra isso aí, galera. Fique atento, tá? Para identificar, para identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos do tecido foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear. DNA nuclear para comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares. Aí os possíveis familiares que a gente tinha, o pai, o avô materno, a avó materna, o filho dele e a filha dele. Ok, tá? Detalhe, ele é um rapaz, ele é um indivíduo do sexo masculino, tá? Como o teste de DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar o DNA, também o DNA mitocondrial, para diminuir ou dirimir as dúvidas. A pergunta está aqui, ó. Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial de quem? E aí, pessoal? Como é que o perito vai resolver esse problema? Vamos dar um minuto aí para vocês me darem um gabarito.
Tranquilo. Lagoinha aqui já respondeu. E os demais cidades? São Francisco. Gente, é muito tranquilo. Questão aqui, eu só precisava saber do seguinte: DNA mitocondrial, ele vem da minha mãe para mim de forma idêntica, certo? Ele é um rapaz, ele é um cara do sexo masculino. Ele não é mãe de ninguém, ele é o pai de alguém. Então, o DNA mitocondrial dele não passa para os filhos dele. Então, ó, filho e filha, tchau. Da mesma forma como o pai dele não passou o DNA mitocondrial para ele. Tchau, pai também. Certo? Ficando aí entre o avô paterno e a avó materna. E aí, galera? Quem é? Vem da mãe, é sempre da linhagem da mãe. Ou é a mãe dele, ou é a avó materna dele, ou é a bisavó materna dele. Alternativa correta, tranquila, tranquila, tranquila. Alternativa D. Bora ver mais uma questão aqui, ó. Também do Enem, ó. Para verificar a eficácia do teste do DNA na determinação da paternidade, 5 voluntários, dentre eles o pai biológico de um garoto. Então, ó, quem são 5 voluntários? Primeiro, o pai biológico de um garoto. Cederam amostras biológicas para o teste. A figura mostra o resultado da identificação. Então vamos nós, tá? Dentre eles, vamos nós. A gente tem aqui, ó, o gel que foi corrido. Isso aqui, ó, é um esquema mostrando o gel que foi corrido. Tá? Vem sempre pela mãe. Exatamente, pessoal da Lagoinha. Ótimo. Bora lá, ó. Questão, ele está querendo o seguinte, ó. Para determinar a eficácia de um teste de DNA, certo? Chamaram-se 5 voluntários. Dentre esses 5 voluntários, um deles é o pai da criança. Um deles é o pai da criança. Então, botou a amostra do material biológico. Para determinar a paternidade, aquele teste lá do ratinho que é feito, tá? Pega a amostra do garoto, pega a amostra biológica da mãe e pega a amostra biológica do pai. Só que eles chamaram também mais outros 4 outras pessoas que possivelmente eram pai, mas não é pai. Tá bom? Só que eles tinham certeza quem era esse pai. A figura mostra o resultado obtido após a identificação dos fragmentos. Primeira coluna aqui, ó, é do garoto. A segunda coluna aqui, ó, é da mãe. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto são as colunas dos possíveis pais. A pergunta que a gente quer é: qual desses 5 voluntários é o pai do garoto? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. O que é que você vai fazer? Você vai comparar o DNA do garoto, da mãe e o do pai, possível pai. O DNA do garoto tem que ter as linhas do garoto, cada linha dessa é um fragmento de DNA. A linha do garoto, tá? Ou, se o garoto tem uma linhazinha, um fragmento de DNA, ou ele veio da mãe, ou ele veio do pai. Um minutinho para vocês analisarem essa imagem. Vou dar um zoom aqui, ó. Não, acho que sem o zoom. Aqui, pronto. Certo? Vou mudar o zoom aí, ó. Um minutinho para vocês analisarem quem desses é o voluntário, qual desses voluntários é o pai do garoto.
Lembrando aí, ó, DNA do garoto, DNA da mãe tá certo, tá bom? A única coisa que eu quero saber é qual desses, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto voluntário são o pai da criança. Aí você vai fazer o seguinte, você vai olhar pro DNA da criança, tá? Cada linha desse é um fragmento do DNA dele, tá? Esse fragmento do DNA tem que ter vindo ou da mãe dele ou do pai dele. Então você vai prestar atenção ó, nos lugares onde ele tem e a mãe não tem. Aí tu para e pensa o seguinte, ó. Cara, se esse fragmento do DNA não tem na mãe, tem no garoto, mas não tem na mãe dele, tem que ter vindo de algum lugar. Veio de quem? Veio do pai. E aí, galera? Vai olhando para as linhazinhas. A primeira linha do garoto tem na mãe? Tem na mãe. Beleza, pode ter vindo da mãe, pode ter vindo também do pai, mas da mãe tá garantido. Segunda linha do garoto. Cadê a segunda linha do garoto? É paralela à linha da mãe? Opa, não tem nada ali na linha da mãe, do lado dele, ó. Segunda linha do garoto, ó. Primeira linha, segunda linha do garoto. Não tem, do lado da mãe não tem nada, tá? E aí, como não tem nada na linha da mãe, obrigatoriamente tem que ter vindo do pai. E aí, qual desses voluntários tem essa segunda linha aí, ó? Beleza, valeu. Então, ó, presta atenção aqui, ó. Primeira linha do garoto aqui, ó. O DNA, fragmento do DNA. Boa. A mãe tem, beleza. Segunda linha do garoto. A mãe não tem. Tá vazio aqui, ó, da mãe, ó. Epa, e agora? Primeiro voluntário, vazio. Segundo voluntário, vazio. Terceiro voluntário, vazio. Quarto voluntário, opa, fechou. Da mesma forma, ó, terceira linha do garoto, de novo, mãe vazia. Quarto voluntário, também fechou. Opa! Então, esse fragmento do DNA ou vem da mãe, ou vem do pai, ou vem dos dois, tá? Terceira, aqui, ó, veio da mãe. Tá? Aliás, a quarta, depois veio da mãe, depois veio do pai. Quem é o nosso pai biológico aqui, ó? É o quarto voluntário, certo? Aqui, ó, pra gente tá na alternativa D de dado, tá bom? Por fim, a última questãozinha desses testes de DNA para vocês, ó, Enem de novo, Enem cobra isso, tá? O resultado de um teste de DNA para identificar o filho de um casal, só que aqui não queria, aqui eu queria saber o pai. Agora eu quero saber o filho. Vamos supor aí que o bebê tenha sido trocado na maternidade. Eita, será que pode isso acontecer, professor? Olha que aí o problema é sério, mas pode. São raros os casos que já aconteceram, mas já aconteceram. E para pelo menos filme seriado, e tem muito filme seriado para isso, tá bom? Então, para identificar o filho de um casal entre cinco jovens, está representado nas figuras as barras escuras correspondendo aos genes ou os fragmentos dos DNAs compartilhados. O que é que eu vou observar? Eu vou procurar uma criança que tenha um material genético similar ao do pai ou a da mãe, tá? Não adianta eu olhar um fragmento de DNA, uma criança que tenha um fragmento do DNA. Imagina o seguinte, ó, que uma criança tem um fragmento do DNA que nem o pai nem a mãe tenham. Então tu descarta ela. Vamos deixar aí, ó, para vocês mais um minutinho para vocês executarem essa comparação.
Bora lá, ó. Aqui eu só quero prestar atenção no seguinte. Foca aqui, o objetivo é o contrário, tá? Eu vou prestar atenção numa característica que a criança tenha. Se os pais, nem o pai, nem a mãe têm, é porque essa característica veio de uma outra pessoa. Então, certamente ela não é filha deles dois, tá? A característica de uma criança tem que ter vindo obrigatoriamente do pai ou da mãe, certo? Então, preste atenção na característica dela, tá? Não procura a ausência da característica, procura a característica em si, tá? Ó aqui, ó, vamos aqui, ó, de baixo para cima, como a gente já pode descartar aqui algumas, tá? Então, ó, indivíduos, criança 5, criança 4, eles têm essas características aqui, ó. Nem o pai, ó, se você for direitinho aqui, ó, nem o pai tem, nem a mãe tem. De onde é que veio essa característica, professor? Não veio de lugar nenhum. Então, ó, criança 4 e 5 fora, tá? Da mesma forma, ó, criança 1 e criança 2 tem características que nem o pai, nem a mãe tem. Então, de baixo para cima, a gente já fechou aqui, ó. Certo? Você pode fazer também o contrário, tá? Pegar aqui, ó. Não vejam essas características aqui, ó. A mãe tem, a mãe tem e o pai não tem. Não, aqui não adianta, tá? E também não preste atenção na ausência das crianças. Aqui é que você vai focar na característica que a criança tem e que os pais não têm. Fechou aí, tá? Eliminação, tá? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vocês podem observar que eu nem gosto de cobrar esse tipo de questão para vocês, tá? Eu preciso ter uma ideia prática de como é que isso acontece, tá? Qual é o fundamento básico aí para vocês entenderem a questão? Que o DNA que eu tenho, ele veio do meu pai, ele é uma mistura do meu pai e da minha mãe, tá? Ele não é de um outro lugar do planeta, tá bom? Certo? E é desse jeito que acontece o processo de produção de testes, tá? De DNA, seja pela perícia ou de outros testes possíveis, tá bom? Bora lá, gente. Para a gente dar uma up em uma outra questão, eu preciso revisar com vocês. Eu vou para uma questão agora bem avançada, tá? Do Enem. Ela é uma questão difícil, tá? Mas eu vou revisar com vocês algo que eu trabalhei com vocês na aula da semana passada. E aí, ó, com essa informação, com esse detalhe, vocês matam a questão de forma mais fácil, tá? Só que na hora do Enem isso dificulta um pouquinho, tá? Olha só o que a gente tem aqui, ó. O DNA, como vocês sabem, ele é uma dupla fita, né? Uma dupla hélice, tá? Que vai ficar organizada em forma de cromatina e de cromossomos. Essa dupla hélice, tá? Ela é dupla, né? Elas são dupla fita, são duas fitas, fita 1, fita 2. Elas estão conectadas entre si, tá? Então, aqui é a primeira fita, aqui é a segunda fita. Elas estão conectadas entre si por essas estruturas chamadas ligações de hidrogênio. E como vocês lembram, tá? Essas ligações de hidrogênio acontecem entre as bases nitrogenadas. Obrigatoriamente, timina vai se ligar a adenina, guanina se liga a citosina. E tanto faz e tanto fez, tá? Se a citosina estiver desse lado, quem se liga é a guanina. Se a adenina estiver desse lado, quem se liga é a timina. Só que tem um detalhe, tá? A adenina e timina fazem duas pontes de hidrogênio. Certo? Enquanto a guanina e a citosina fazem 3 pontes de hidrogênio. Tá bom? Lembra lá, ponte de hidrogênio é uma força, é uma ligação química, onde não há troca de elétron, mas é uma força de atração, certo? Entre os elementos
hidrogênio e OH, tá? Então sobrou um OH em uma, sobrou o H em outra, ele se atrai muito forte, como se ele quisesse formar uma molécula de água, mas ele não chega a se formar. É uma ligação forte que precisa gastar muita energia para separar ela, certo? Bora lá praticar, certo? Lembra aqui, ó, ligações entre timina e adenina, duas ligações de hidrogênio, ou duas pontes de hidrogênio, enquanto guanina e citosina tem três ligações de hidrogênio. Olha a questão do Enem de 2017, uma questão avançada, tá? Mas que cai para vocês também, para quem está se preparando aí, por exemplo, para o Enem, tá? A reação cadeia polimerase, ou PCR, é uma técnica da biologia molecular que permite a replicação in vitro do material de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 80 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, certo? Ele até informa pra gente, tá? Duas ligações entre as bases de adenina e timina. Ok, beleza. Olha só como a questão do Enem é projetada para vocês. Eu não preciso ter isso gravado na minha memória. Ele traz essa informação, tá? E três, o que? Ligações de hidrogênio entre as bases guanina e citosina. Ok? Aí vem aqui, ó, o contexto. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, ou seja, desenrolada, pelo aumento da temperatura. Lembra lá que é um termocirculador que vai girar quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Pergunta: qual dos segmentos do DNA será primeiro a desnaturar durante o aumento da temperatura? O que eu preciso pensar aqui? Ó, aqui eu tenho nas minhas alternativas duplas ligações. E eu estou mostrando para vocês duplas ligações entre guanina e citosina e timina e adenina. O que eu quero? Qual a pergunta? Qual desses segmentos, A, B, C, D ou E, será o primeiro a desnaturar quando eu aumentar a temperatura? Então, o que a gente faz para separar? Aumenta a temperatura, tá? Professor, não tem uma enzima para fazer isso? Tem, tá? A enzima é helicase, mas eu não preciso da helicase. A helicase é a enzima para acelerar essa reação. Se eu aumentar a temperatura, ela já separa, tá? Então, quando eu aumentar a temperatura no termocirculador, aqui, ó, nessa estruturazinha aqui, ó, o termocirculador, ele vai separar essas fitas. Então, pronto, a pergunta que eu quero saber é: qual? Tá aqui, ó. Qual dessas vai separar primeiro? A resposta está bem aqui, ó. Entre as ligações de adenina e timina, nós temos duas ligações de hidrogênio, nós temos menos pontes de hidrogênio, e entre as bases hidrogenadas de guanina e citosina, nós temos três ligações de hidrogênio, ou seja, a gente tem mais ligações para se romper. Qual dessas alternativas seria a correta? Mais um tempinho para eles, 1 minuto.
Só o que que eu tenho que pensar aí, tá? A questão, ela tem um texto norteador. Ele me diz que a ligação entre adenina e timina tem menos pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio comparadas às ligações de citosina e guanina. Se eu aumento a temperatura, eu vou desnaturar mais rápido quem tem menos ligações de hidrogênio, porque eu tenho que gastar menos energia, tá? Gente, uma ligação de hidrogênio, ela não é uma ligação covalente, mas é uma força. E eu preciso aplicar mais força. Essa força é a energia, é a temperatura, é o calor que chega para essa amostra, tá? Então, se tem menos ligações de hidrogênio, tem menos que gastar energia, então desnatura mais rapidamente. É só procurar a alternativa que tenha mais timinas e adeninas. Na primeira, na alternativa A, gente só tem, ó, duas adeninas e timinas. Opa, quero marcar texto. Duas adeninas e timinas. Na alternativa B também, ó. Uma, duas, três. Na alternativa C, opa, aqui não, aqui tem demais. Na alternativa D, só essas três. Na alternativa E, só essas quatro. Então, como a gente tem seis na alternativa C, ela é nosso gabarito correto, certo? Então, a alternativa que apresenta a maior quantidade de ligações entre adenina e timina, tá bom? Isso pode ficar um pouco confuso, por isso eu disse para vocês que essa é uma questão um pouquinho mais difícil, que precisa de um pouquinho mais de atenção. Pode acontecer. Mas se você está se preparando aí para o Enem, tá, meus queridos? Alguns vão fazer só o ano que vem, outros já vão fazer como teste esse ano. A questão do Enem é essa. É uma questão que te contextualiza. Então, respira, lê com calma, certo? Risca, sublinha a minha pergunta, foca nela que vai dar certo, tá bom? O que é importante aqui pra gente, para como cidadão, como cidadã, que você vai utilizar isso para a vida, são os testes de DNA que vai existir numa polícia da vida. Quero ser um policial, professor, eu acho muito massa isso. Você precisa utilizar conhecimentos da biologia, sim, para perícia, tá? Não misturar, não contaminar uma cena de crime, tá? Nós temos polícias diferentes no Brasil, tá? Temos polícias mais ostensivas, que são as polícias militares, as polícias rodoviárias federais. Então, quem chega lá na hora do crime, na hora que está acontecendo, ele não pode contaminar a obra. Por quê? A obra não, né? Deus me livre, minha gente. A cena do crime. Por quê? Porque senão o perito não vai conseguir identificar, certo? Eu preciso ter rigor científico. Por isso a gente tem as chamadas polícias científicas, que são as polícias civis e polícia federal, tá? Que são polícias de investigação criminal, tá bom? Mas a gente não para aí não, tá, galera? A gente tem muito mais associado à biotecnologia, tá? Primeiro ponto que a gente vai ter aqui, ó, são os sistemas biológicos, tá? Biotecnologia. Gente, ó, biotecnologia já expliquei para vocês, tá? Que é olha lá, qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos. Esse sistema biológico a gente estuda nas aulas de biologia, tá? É como é que acontece a fermentação, como é que acontece a duplicação celular, como é que acontece a duplicação, a replicação, certo? Isso aí a gente já trabalhou com vocês, agora está trazendo para a prática, para o dia a dia. Parece uma realidade de outro mundo, mas não, tá bem aqui mais perto da gente do que vocês imaginam, tá? Para que eu vou utilizar isso? Para solucionar alguma necessidade que eu tenha. Um desses exemplos que a gente tem é a clonagem, tá? Clonagem. Eticamente, não é viável, tá? A gente não pode sair clonando tudo, tá? Mas alguns organismos a gente consegue clonar.
Bactérias, alguns fungos, plantas, são mais fáceis eticamente de clonar. Provavelmente vocês já clonaram, sem saber. Quem já fez uma muda de uma planta, clonou, tá? Porque a gente criou um novo indivíduo sem necessariamente fazer um cruzamento, tá? Só que para o animal, o negócio é um pouquinho diferente. A clonagem animal, ela é diferente. Essas duas imagens são dois clones criados pelos seres humanos. A ovelha Dolly, tá? Foi o primeiro clone feito, certo? Registrado, tá? Vai que, né, a novela O Clone seja verdade, né? Quem assistiu aí a novela O Clone, pelo menos o reprise da novela O Clone, comenta aí pra mim no chat que eu quero saber, tá? A novela O Clone fala, né, de um clone humano que foi criado de forma por debaixo dos panos, né? Porque é proibido. Não, a ética, a medicina do mundo não permite, tá, que sejam criados clones humanos. Mas em 1996, tá, foi criado o primeiro clone, na verdade foi de uma ovelha, tá, que ficou conhecida como ovelha Dolly. Essa é a fotinha dela, tá? E no Brasil, essa técnica da clonagem também aconteceu, tá? E ela foi reproduzida como a bezerra Vitória, que está nessa imagem. Então, sim, aqui no Brasil já foi projetado clones também, tá? Como é que o clone acontece, tá? Como a gente viu, tá? Para gerar um outro indivíduo, a gente precisa ter mistura, fusão de material genético. A clonagem é uma reprodução sem haver essa mistura do material genético. Então, o que a gente quer? A gente quer o material genético de um indivíduo que a gente valoriza, tá? Então, vamos supor, tá? Ovelha, bezerro, né? Um gado. Imagina que seja uma vaca super nutritiva, que gere muito leite, muito valorizada, né? Uma ovelha que tem uma pelagem muito bacana. Então, talvez seja algum critério de valor pra gente. Essa ovelha aqui é bacana. Essa ovelha aqui é resistente a uma praga, uma doença. Pode ser um motivo que eu querer clonar, certo? Então, aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a ovelha, primeira ovelha, tá? A ovelha A, certo? A detentora do DNA que eu valorizo, certo? Seja a resistência de uma praga, de uma doença, ou uma pelagem muito característica, muito bacana, certo? E aí eu vou fazer a extração desse DNA. Eu quero só o DNA dela, certo? Eu pego o núcleo, por isso que eu falei para vocês na primeira aula. Como é que eu vou tirar o DNA de lá, certo? Eu não quero desnaturar aquele DNA, eu vou pegar o núcleo, certo? Então aqui a gente pega o núcleo, certo? E aí eu vou pegar uma nova ovelha, né? Uma ovelha B, tá? Só que nessa ovelha B eu não vou pegar qualquer célula, tá? Eu vou pegar um óvulo. O óvulo, gente, é um gameta, certo? É uma célula modificada própria para ter o aspecto da reprodução. E aí nela eu vou remover o núcleo dela e vou colocar o quê? O núcleo o núcleo da ovelha A, certo? Beleza? Professor, esse núcleo da ovelha A, ele não é um núcleo duplo? Sim, ele é um núcleo duplo, né? Que tem pares de cromossomos. Sim, certo? Então ela meio que vira uma ovelha, já meio que isso aqui já passa a ser um novo zigoto, o embrião daquele indivíduo, certo? Então eu tenho duas ovelhas aqui, ó. A ovelha A é a fornecedora do material genético e a ovelha B vai oferecer o óvulo, tá? Do que vai ser fecundado, tá? Só que a gente não vai fecundar. Não vai acontecer uma fecundação. Eu vou tirar o núcleo e vou acrescentar o DNA da ovelha A, certo? E aí a gente tem uma ovelha C, que basicamente é a barriga de aluguel, certo? Eu não vou usar nada dela, a não ser o útero dela, certo? Então o embrião ela é colocado no útero dessa ovelha. Sim, gente, uma ovelha é um mamífero, tá? Então a reprodução dela é
parecida com a do ser humano, tá? Ela não é igual, ela é parecida com a do ser humano. Mas ela tem útero, ela tem ovário, certo? É parecido. Então, eu coloco esse embrião na ovelha e ela vai parir, tá? Ela vai gestar, vai gerar a ovelha A clonada. É outro indivíduo, é um outro ser, mas ele é geneticamente igual à ovelha A, certo? Por quê? Porque o material genético veio da ovelha A, certo? É assim que é feito o clone, tá? A biotecnologia, ela me permite também conhecer o seguinte. Sabe esse embriãozinho aqui, ó? Sabe esse embriãozinho aqui, ó? Isso aqui é um aglomerado de células totipotentes. O que é isso, professor? São células que podem se dividir e gerar qualquer outra célula, certo? Beleza? Em alguns lugares nossos, elas se mantêm indiferenciadas e conseguem, de novo, se dividir e se transformar em qualquer célula ou em grupos de células muito específicas. A gente conhece elas como células tronco, tá? Então, as células tronco podem estar no embrião, elas podem ser encontradas no cordão umbilical, a gente pode encontrar elas na medula óssea, tá? A medula óssea, em geral, ela vai gerar alguns tecidos muito específicos, especialmente dos tecidos de condução, tá? Do sistema circulatório, tá bom? As células tronco são células capazes de originar diversas células do corpo humano, consequentemente, diversos tecidos, tá? Elas são encontradas em embriões, tá? No cordão umbilical e alguns tecidos como células troncos adultas. As células tronco adulta, que é o caso da medula óssea, ela não gera qualquer tipo de tecido. Mas, se o meu objetivo é um tecido bem específico, beleza. E aí, o que acontece? O que tem a ver a clonagem com essas células tronco? As células troncos, gente, elas carregam a informação genética que eu possuo. Então, ela não é algo estranho a mim. Se porventura eu tenho algum problema de saúde, tá? Um câncer, e eu quero recriar parte do tecido que eu perdi, ou se eu quero transplantar um órgão, tá? Eu posso utilizar técnicas similares à técnica da clonagem para gerar apenas o órgão que eu quero, certo? Ou um tecido que eu quero, utilizando o meu DNA. Não é qualquer DNA, é usando o meu DNA. Então, o tecido que eu gerei, ou o órgão que eu gerei, o órgão já não é tão. Ainda está se desenvolvendo essa técnica, tá? Mas o do tecido já é algo bem real, já é bem aplicado em muitos países, não em todos, tá? Mas em alguns países. E isso facilita o processo de colocar, né, de aplicação. Eu não preciso de um outro indivíduo para reaplicar, né, para transplantar um tecido ou um órgão para mim. Basta eu utilizar as minhas próprias células tronco, tá? Agora, é claro, né? Quem é que guardou a célula tronco, né? Poucas pessoas guardaram células troncos. É claro que talvez no futuro isso passe a ser uma prática, né? Um convívio muito maior para a gente, para que a gente possa projetar essa ideia. Então, qual é a vantagem das células troncos? Autotransplante. Tá? Se eu vou colocar um tecido que foi tirado, foi criado utilizando o meu material genético, o meu corpo não vai rejeitar aquele tecido, ou pelo menos vai diminuir a rejeição daquele tecido, porque ele vai saber que ele é meu, ele é dele, faz parte dele, certo? Quando a gente transplanta um órgão que vem de um outro, quando a gente transplanta um tecido que veio de um outro indivíduo, isso pode ser rejeitado. Sim. Para a gente fechar aqui a ideia
da biotecnologia, tá? E a gente fazer algumas questões para fechar nossa aula, nós temos os organismos geneticamente modificados. O que são os organismos geneticamente modificados, certo? São organismos em que eu insiro gene conhecido que codifica uma característica do meu interesse. Certo? Então, o que acontece nos organismos geneticamente modificados? Hoje, a gente já conhece muitos genes. Genes que vão determinar que uma planta, certo, seja resistente a uma praga. Gene que vai determinar a produção de um hormônio humano, certo? E aí eu posso inserir esse gene, tá, em um outro indivíduo, tá, em uma outra espécie e pedir para que essa espécie naturalmente crie aquele hormônio, gere, certo, seja mais resistente a uma determinada praga. Essa tecnologia a gente chama de tecnologia do DNA ou do RNA recombinante, porque a gente recombinou, a gente mudou um pouquinho esse DNA. São os organismos geneticamente modificados. A gente tem uma lei no Brasil, tá, que é a portaria número 2658, que determina que todo organismo geneticamente modificado que sirva, por exemplo, como alimento ou como produto que leve, que chegue no usuário, ele tenha esse símbolo, tá? Então, isso aqui aí, na agricultura sustentável, por exemplo, a biotecnologia permite produzir, ó, a biotecnologia permite produzir mais comida com mais qualidade, a um custo menor, sem a necessidade de aumentar a área de cultivo, sem necessidade de intervenções de agrotóxicos, por exemplo. Só que tem uma obrigação, tá? O produto foi geneticamente modificado, ele precisa receber esse selo de identificação, tá? É um alimento transgênico. Atualmente, os vegetais têm sido bastante usados em pesquisas de transgênicos. Isso porque existem muitas linhas de pesquisa buscando aprimorar alimentos do ponto de vista nutritivo, além de linhas que visam aprimorar, por meio da transgenia, os meios de produção de vegetais. Milho, uva, soja, muitos deles são aplicados nos transgênicos, tá? Bora fechar o dia de hoje com algumas questões, tá? Bora ver aí muito mais sobre essa biotecnologia, sobre organismos geneticamente modificados. O novo método para produzir a insulina artificial, que utiliza a tecnologia do DNA recombinante, foi desenvolvida por pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília, em parceria com a iniciativa privada. Pesquisadores modificaram geneticamente uma bactéria da Escherichia coli para torná-la capaz de sintetizar o hormônio. Opa! Então, o que aconteceu aqui? Ó? Eu modifiquei geneticamente uma bactéria para dizer para ela produzir o hormônio. Ah, é essa técnica aqui, ó. Certo? Eu inseri um gene conhecido. Que gene é esse? O gene que produz insulina, e coloquei na bactéria. E a bactéria naturalmente começou a produzir o hormônio, tá? Que hormônio é esse? Insulina. É um hormônio ele é um hormônio e ele também é uma proteína, tá? Quem é que me lembra aí qual é a função da insulina? A insulina controla as taxas de açúcar no nosso sangue, tá? E ela leva o açúcar do sangue para os tecidos que precisam de glicose para produzir energia. Uma pessoa com diabetes, galera, ela tem problemas com a produção de insulina, então ela fica com alta quantidade de glicose no sangue, tá? O processo dessa geneticamente modificada, tá? Voltando aqui para o texto, ó.
O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade em apenas 30 dias, um terço do tempo necessário para obtê-la do método tradicional. Qual era esse método tradicional, para quem não sabe? Consiste na extração do hormônio a partir do pâncreas de animais abatidos. Como eu disse para vocês, gente, alguns mamíferos são muito parecidos com o ser humano. O hormônio da insulina é produzido nesse lugarzinho aqui, ó, no pâncreas, tá? De muitos mamíferos, como nos porcos, nos suínos, tá? Então, antigamente, para extrair insulina, a gente pegava um porco, tirava o pâncreas e tirava a insulina. Hoje não, a gente modificou geneticamente as bactérias e as bactérias em laboratório, tá? Elas produzem a insulina a nosso favor. Perguntinha aí pra gente, ó. A produção da insulina pela técnica do DNA recombinante. Então, eu não quero a técnica velha, a técnica tradicional. Eu quero a biotecnologia, tá? Atual, a mais nova. Tem como consequência o quê? Alternativa A. O aperfeiçoamento do processo de extração da insulina a partir do pâncreas suíno. Professor, a nova técnica mexe com as bactérias. Não, tá? Alternativa B. A nova técnica tem como consequência a seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos, né? Quem está falando de antibiótico aqui, minha gente? Está falando de hormônio. Resistência de antibiótico? Não. Alternativa C. Ao progresso da técnica da síntese química dos hormônios. Gente, pode gerar uma duvidazinha essa alternativa aí, né? Biológica, tá? Eu não quero... A bactéria, ela recebe o gene e ela, naturalmente, ela consegue produzir o próprio hormônio. Não é uma síntese de laboratório, certo? Utilizando técnicas químicas quaisquer. Não, eu botei um organismo biológico para naturalmente. É um processo biotecnológico, tá? Então não é uma síntese química, é uma síntese biológica, tá? Utilizando preceitos da biotecnologia. Qual é a consequência? Seria um impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos. Show, pessoal de Lagoinha arrasando aqui na participação. Sim, galera, o diabético, ele tem problemas na produção da insulina. E hoje a gente recebe, galera, para quem não sabe, o SUS aqui no Brasil, ele fornece insulina para diabéticos, tá? Os diabéticos que precisam tomar insulina, eles podem contar com o SUS, tá? É uma doença crônica, algumas doenças crônicas são, né, que tem um custo muito elevado, tem um custo muito elevado, elas podem, né, recorrer ao SUS para se manter, né, saudáveis, controlar as suas taxas e manter a sua saúde de modo geral, tá bom? Então, se você não sabe, conhece alguém diabético, converse, né, com ela, tá? Como é que tá se cuidando bem, tá sendo acompanhado pelo médico, tá? Os médicos das UBS, dos postos de saúde, podem oferecer melhor a explicação de como é que entra dentro desse processo aí para receber esse medicamento pelo SUS, tá bom? Mais uma questãozinha, acho que é a última questão do nosso dia de hoje, tá? Em 2012, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, divulgou a sua intenção de trabalhar com clonagem de espécies ameaçadas de extinção no Brasil, como é o caso do lobo-guará, da onça-pintada e do veado catingueiro. Para tal, células desses animais seriam coletadas e mantidas em bancos de germoplasma para posterior uso. Dessas células seriam retirados os núcleos e inseridos em óvulos anucleados. Após o desenvolvimento inicial in vitro, os embriões seriam transferidos a úteros de fêmeas da mesma espécie.
Isso aqui, ó, é a descrição da clonagem que eu mostrei para vocês ainda agora, tá? Com a técnica da clonagem, espera-se contribuir para a conservação da fauna do cerrado. Se der certo, essa aplicação pode expandir-se para outros biomas brasileiros. Pergunta: a limitação dessa técnica no que se refere à conservação da espécie é o quê? Letra A: gera clones haploides inférteis. Alternativa B: aumenta a possibilidade de mutantes. Alternativa C: leva à diminuição da variabilidade genética. Alternativa D: carrega uma perda completa na variabilidade fenotípica. Alternativa E: amplia o número de indivíduos sem a capacidade de realizar diferenciação celular. Galera, limitação da técnica da clonagem. O que acontece? Eu gero um indivíduo completamente idêntico a mim. O que aconteceu ali na técnica? Eu não fundi os cromossomos do pai e da mãe, eu não misturei os cromossomos. Essa mistura de cromossomos permite a variabilidade genética que é tão valorizada pela natureza da biologia. A alternativa correta aqui para vocês é a alternativa C, tá? Leva a uma diminuição da variabilidade genética. Eu até tenho quantidade, só que eu não tenho variabilidade, tá bom? É isso que acontece nas plantações, tá? Quando a gente planta um monte de planta igual, é tudo igual. Chega uma praga, detona, acaba com tudo, tá bom? Queridos, foi um prazer estar aqui com vocês na aula de hoje, tá bom? Participação de vocês, como sempre, fantástica. A gente se encontra na próxima quarta-feira. Grande beijo, grande abraço, até mais. Tchau, tchau.